seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham, namastê, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber se vocês já pararam para pensar sobre as desigualdades sociais. Por que será que existem pessoas vivendo com tantos recursos financeiros, enquanto outras vivem com tão pouco? Será que as desigualdades, elas também têm relações com outros fatores para além do econômico, como, por exemplo, as questões de gênero, o racismo, as questões étnicas? Será que essas relações de poder, de prestígio, de família, de tradição, também interferem na forma como as desigualdades se alastram? Pois é, esse é um tema muito importante para as ciências sociais. E na aula de hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre estratificação social. Vamos entender, então, como as sociedades se organizam em termos de hierarquias e desigualdades. Vamos lá? Vamos começar definindo, então, o que são desigualdades sociais. Podemos dizer que consistem em diferenças de acesso de indivíduos e grupos sociais aos bens materiais, a direitos e compensações que a vida em sociedade propicia. Ou seja, dentro de uma sociedade podem existir indivíduos que consigam acessar determinados bens, inclusive direitos também, e outros não. Isso vai formar uma desigualdade dentro da sociedade. Assim, as desigualdades sociais, elas estabelecem uma hierarquia, determinam quem tem maior ou menor acesso a bens, serviços e direitos. Muitas vezes as desigualdades se valem das características físicas e étnicas, justificando-as pela biologia e omitindo o seu caráter social, para reafirmar as diferenças. Lembrem-se, por exemplo, do que aconteceu aqui no nosso período colonial, na formação da sociedade brasileira, onde povos foram escravizados, os africanos, trazidos para o solo brasileiro, para trabalhar nas lavouras, nos canaviais, de uma maneira escrava, né? Porque eles não tinham interesse autônomo em vir para aqui e foram submetidos a diferentes torturas e um epistemicídio, né? A morte do seu conhecimento, das suas memórias, das suas tradições. Esse quadro aqui é um quadro de Jean-Baptiste Debré, que mostra o funcionário público no Rio, um homem branco e sua família, indo fazer um passeio. E aqui, no final da fila, nós temos os escravos. Um outro ponto sobre essas desigualdades que podem ser trabalhadas a partir das questões étnicas e biológicas, a gente já viu nas nossas aulas sobre ali o século XIX, o imperialismo, o novo imperialismo que dominou e partilhou a África. E quando você tem ali teorias evolucionistas do darwinismo social operando essa discriminação e essa desigualdade sob o fator de uma hierarquia entre aquelas que seriam supostamente as raças vistas como melhores. Então, vai lá, dá uma pesquisada, aqui mesmo no nosso canal tem essa videoaula e você pode associar a esse conhecimento que estamos trabalhando. Olha outro tópico interessante. Vamos pensar sobre pobreza. A pobreza é um dos problemas relacionados à desigualdade. Observem esta charge. Aqui você tem uma criança com seu pai em um território não urbanizado, numa área precária,
onde falta aqui políticas públicas de saneamento, urbanização. Você percebe vários resíduos sólidos descartados de maneira inapropriada, né? Tanto há uma poluição nesse meio ambiente. Você tem também uma casa de madeira precária, pequena, uma casebre, né? Uma casa pequena que não deve oferecer condições de habitabilidade necessárias para qualquer ser humano. E do outro lado você tem uma cidade construída de prédios, urbanizada, onde o Estado é mais presente. E você tem esta criança que faz essa afirmação desejante: pai, eu quero morar naquele mundo. Ou seja, uma criança que observa a sua própria desigualdade em relação ao outro mundo e que deseja, claro, ir morar nesse mundo mais urbanizado de melhores condições. Uma charge de Arino Nauro, né, Cartoons, quem quiser dar uma pesquisada lá, que achei muito interessante para a gente pensar nessa dimensão da pobreza. É bom entendermos que esse conceito de pobreza ele não é universal, ou seja, não é o mesmo em todas as partes do mundo, nem mesmo dentro da própria sociedade. Existem comunidades em regiões aqui do Nordeste brasileiro em que não tem, que essas pessoas não têm um poder aquisitivo tão alto quanto as pessoas que moram nos centros urbanizados. Mas, no entanto, essas pessoas que plantam, que colhem, que têm um alimento ao seu dispor, que é fruto do seu trabalho, eles têm uma outra dimensão para a pobreza. O que falta lá são outros serviços. Então, a própria pobreza, dependendo das áreas na qual você estude, e esse olhar do sociólogo é muito cuidadoso, pode ser relativizada. Ou seja, a noção de pobreza é, portanto, relativa ao grau de desigualdade socioeconômica em uma região ou em um país. A pobreza faz parte da estrutura social e tem relação com o modo como cada grupo se organiza para produzir, distribuir e garantir o sustento dos seus membros. Percebam que eu sublinhei aqui essas duas palavras, estrutura social. Vamos aqui entender o conceito dela. O que significa? A estrutura social define determinada sociedade. Ela se constitui da relação entre os vários fatores econômicos, políticos, históricos, sociais, religiosos, culturais que dão uma feição para cada sociedade. Então, quando eu olho para a estrutura social, eu tenho que ter em mente que envolve vários elementos, várias dimensões para a composição dessa sociedade. Isso passa por problematizar os fatores econômicos, a dimensão política, a dimensão de formação daquela sociedade, aspectos religiosos, culturais. São todos esses aspectos que vão dizer para o sociólogo como essa sociedade a qual ele está pesquisando é estruturada. Ok? Então, dizer que a pobreza ou que a própria desigualdade faz parte da estrutura social, gente, não significa afirmar que ela é natural. A gente, enquanto sociólogo, enquanto cientista social, tenta entender como as relações que formam essa estrutura, elas são construídas socialmente. E não, é natural que tenhamos pessoas pobres, pessoas passando fome. Isso é muito parte de uma escolha, pode ser até uma escolha política, de deixar morrer, como a gente vê hoje numa estruturação daquilo que a gente chama da necropolítica, que mais à frente eu irei abordar. Então, pelo contrário, né, devemos pensar que a desigualdade ela é produzida
e reproduzida pelos seres humanos em suas ações e na forma como criam historicamente diferentes valores e níveis de acesso a modos de vida, serviços e recursos. Ou seja, uma sociedade que produz políticas públicas, que distribui renda, que tenta garantir para os seus cidadãos condições melhores de acessar os recursos, pode muito bem produzir uma sociedade mais igual. A gente já teve exemplos, né, aqui na nossa sociedade brasileira. Hoje a gente está vivendo um momento muito crítico e eu trouxe aqui esse recorte do IBGE, né, que foi do ano passado e que mostra o quanto no Brasil a gente já tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Aquelas que, de acordo com o Banco Mundial, vivem com até R$ 151 por mês. E quase você tem 52 milhões de pessoas na pobreza, com renda de até R$ 436 por mês. No entanto, se vocês pegarem reportagens mais atuais, assim, lançadas agora no mês de abril de 2021, vocês vão ter também que houve um aumento de bilionários no Brasil durante esse processo de pandemia. Então, há uma desigualdade, uma estrutura social perversa que precisa ser melhor entendida na sociedade brasileira. Mas vamos seguindo. Será que já podemos dizer o que é estratificação social? Não? Vamos olhar então com um pouco mais de atenção. A gente viu que a estratificação significa a existência de desigualdades estruturadas em diferentes grupos de pessoas e que a sociologia ela se utiliza desse conceito para explicar que a sociedade está dividida em grupos de pessoas de acordo com as condições socioeconômicas comuns a todas e todos os integrantes de um mesmo grupo. Ou seja, a sociologia vai olhar como essa sociedade ela está dividida, considerando o seu contexto cultural, econômico, político, coisas que já vimos. Prestem atenção, tá certo? Na nossa cultura ocidental e capitalista, na qual estamos inseridos, a estratificação social ocorre em 3 camadas: classe alta, classe média e classe baixa. E há aquilo que a gente chama de mobilidade social. Você sabe o que é? Não? Olha aqui, vamos conceituar. Mobilidade social é o conceito que explica os movimentos dos indivíduos e dos grupos entre posições socioeconômicas diferentes. Isto é, os movimentos para cima e para baixo na estrutura de classes. Então, a capacidade que um indivíduo tem de migrar de uma classe mais baixa para uma classe mais alta, ou o contrário também, né? A possibilidade desse indivíduo que era uma classe alta cair para uma classe mais baixa. A gente chama isso de mobilidade social, que é este movimento. Agora, é importante que antes da gente falar sobre a nossa sociedade capitalista, ocidental, a gente vai conhecer outros tipos de estratificação social, as castas e o estamento. Vamos lá? Sociedades de castas. Bom, essa é uma configuração social de que se tem registro, olha, há muito e muito tempo e em diferentes lugares. A China, o Japão e, claro, a mais conhecida é a da Índia, inclusive a que está mais presente nos livros do ensino médio. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Bom, a casta, ela possui uma configuração histórico-cultural caracterizada pela endogamia. Olha a palavrinha importante e anota no caderno. Endogamia vem do grego endo, que é dentro, e gamia, que é casamento. Opa, professor, o que significa? Significa que as pessoas dentro de uma casta só podem casar com pessoas da mesma casta, cujos costumes e estilos de vida são transmitidos hereditariamente. É isso mesmo.
No sistema de casta, a linhagem e a tradição é muito importante. Tanto é que não adianta você ter uma profissão excelente, nem ter muito dinheiro, pois o mais importante, como eu já falei, é a tradição e a linhagem. Olha aí, o que, que a linhagem tem a ver? Olha, tem tudo, né? Porque a linhagem fala dos nossos antepassados, fala de quem foi o seu bisavô, seu tataravô, e você, como indivíduo dentro daquela casta, você possui uma linhagem que é passada para o seu filho e para os seus netos. Então, logo, cada indivíduo tem que reconhecer a história da sua família e as relações de parentescos, nesse caso, elas são bastante valorizadas. Por isso aqui é imprescindível ao sistema de castas. Então, outro ponto, é claro, né, que isso reforça a ideia de que, já que a herança tradicional ela é fundamental, ela é transmitida, então, de geração para geração, dentro de cada casta. Tá certo? Vamos lá, seguindo aqui um outro aspecto importante, é entender que no sistema de castas, as relações elas são muito estanques. O que é isso, meu lindo, minha linda? É que quem nasce numa casta não tem como sair dela e passar para outra. A pessoa nasce e morre dentro de uma mesma casta. Observe então que não tem aquela palavrinha que a gente falava lá de mobilidade social, que é esse movimento de cima para baixo, de baixo para cima. Logo, podemos dizer que dentro das sociedades de casta há uma imobilidade social. Agora, detalhe, o próximo slide vai tocar num aspecto importante. É que, como todo o sistema, como tudo que acontece no aspecto cultural, a cultura é dinâmica. E até mesmo na Índia, há transformações que estão ocorrendo e vamos tratar delas logo mais em outros slides. Mas aqui eu quero que vocês destaquem assim como um fundamento de que, quando é cobrado numa prova, o fator da imobilidade social é muito importante como uma característica das sociedades de castas. No entanto, é preciso atualizar e entender como é que as configurações na Índia estão ocorrendo, porque há mudanças. Acompanhem comigo. Agora, mais um pouco de detalhes sobre a sociedade de casta indiana. Lembre-se que o sistema de casta ele possui direitos e deveres e corresponde a uma importante instituição do hinduísmo, que é uma filosofia religiosa na Índia. Mas observem também que lá na Índia também existem os muçulmanos e existem os budistas. E eles também possuem as suas castas. Aqui eu vou tratar das castas a partir do hinduísmo. Então, o que, que você tem no desenho aqui, dessa imagem? Você tem a representação de que no topo das castas você teria os brahmanes, que são os sacerdotes. Abaixo você teria os kshatriyas, que são os guerreiros. Depois você tem os vaisyas, né, que são os comerciantes. E no topo, aliás, na base você tem os sudras, né, que são os operários. E os sem castas, que ficam realmente fora da pirâmide, lá no chão, como diz a história, são os párias, os sem castas. Olha uma outra imagem para a gente entender melhor essa configuração. Observem que a forma como as castas no hinduísmo foi desenvolvida é baseada no deus Brahma, porque é desse deus, nessa configuração deste homem aqui, que surge da sua cabeça saem os brahmanes, por isso que eles são os sacerdotes e os homens mais letrados. Abaixo dele, dos braços, saem os guerreiros, que está realmente associado à força, os comerciantes que ficam nessa região do meio, e a gente vai ter aqui mais abaixo, deixa eu pegar aqui, os sudras, que são os camponeses, os artesãos e os operários, e da poeira dos pés do deus Brahmani é que saem os Dalits. Por isso que os Dalits é associado aqui com um povo intocável, né, impuro. O Brahmani sendo mais alto o grau e associado à maior pureza, e os Dalits
os mais impuros, por isso intocáveis. Bom, essa configuração, gente, ela é muito interessante, vocês podem pesquisar mais, aqui é só para a gente entender esses modelos de estratificação social, mas tem muito material na internet, e inclusive eu vou colocar um texto de apoio para que vocês consultem as mudanças que estão ocorrendo na Índia. Pois, como eu já tinha destacado antes, esse sistema de castas está sendo gradativamente desintegrado. As castas, elas não são mais juridicamente aceitas. Existem leis que proíbem o preconceito e, claro, vai tratar da possibilidade até de casamentos entre diferentes castas. Mas, no entanto, a tradição e os costumes é algo ainda muito forte, ou seja, permanecem essa influência da tradição e dos costumes. O casamento entre as castas até ocorre, mas os brahmanes, por exemplo, são proibidos de casar com outras castas. Não são proibidos por lei, ao contrário, né? A lei proíbe a discriminação e o preconceito com relação às castas. Mas o costume e a tradição, que são essas outras formas de sanções que a sociedade coloca, lembrando até de Durkheim, que fala dessas sanções espontâneas, que são, até eu brincava muito em outras aulas, falando da própria fofoca, de fazer caretas, né? De contradizer, assim, culturalmente, como aquilo é proibido e tem um interdito, mas não está configurado numa sanção legal da lei. Então, eu vou deixar para vocês um texto de apoio e eu espero que vocês o leiam para poder compreender as mudanças que estão ocorrendo nesse modelo de sociedade. Para a gente finalizar, a gente vai ver as sociedades divididas em estamentos. O que é isso, professora? Bom, são sociedades formadas por camadas ou estados e é fundamentada no nascimento e na origem social. Olha os exemplos aqui. A gente teve esse tipo de sociedade na Antiguidade Oriental, lá no Egito e Mesopotâmia. A gente também teve na Antiguidade Clássica, em Grécia e Roma, e na Idade Média Europeia. Alguns aspectos desse tipo de sociedade é que elas são mais abertas do que as sociedades de castas, pois é até possível uma pequena mobilidade social, mas não do mesmo modo como ocorre na sociedade de classe que é a nossa, a sociedade capitalista. Inclusive, as sociedades de classe será tema da nossa próxima videoaula, tá bom? Por hora a gente vai entender um pouco mais dessa configuração de sociedades estamentais. Algumas categorias socioculturais são importantes de perceber como a busca e a sua fundamentação na questão dos valores. Sobretudo, os valores são mais importantes que as questões econômicas e até de poder. E esses valores vêm dessa relação da relação com a terra, com a honra, com o prestígio. Então, os membros desse tipo de sociedade, eles estão submetidos a leis e obrigações, e direitos, é claro, mas essas leis e obrigações, elas não são iguais para todos. Há restrições quanto ao relacionamento social, como a gente vai ver, como, por exemplo, nas sociedades da Idade Média Europeia, você tem uma restrição, era de que o senhor feudal não podia casar com nenhum vassalo. Então, vamos pegar aqui um desenho desse modelo de sociedades feudais aqui na Europa, para a gente perceber só como é que dá essa configuração. Aqui, lembrando que esse tipo de sociedade ela era teocêntrica, então Deus estava acima de tudo. Inclusive é Deus que dá àquele homem intitulado rei poderes, né, divinos. Então o rei ele ficaria no topo, o clero e a nobreza ficaria logo abaixo do rei. Aqui também se encontram os senhores feudais, e também lembrando que os nobres são relacionados à guarda, ao exército, né, no caso a proteger e serem fiéis tanto à igreja como aos seus senhores. E lá embaixo a gente tem os vassalos. Olha, gente, o que é importante também
é que eu estou dando apenas vamos dizer assim, esse estalo para que vocês vão lá, pesquisem nos livros de história, dá uma relembrada nesse assunto. Para a gente fica aqui a dica de como essas sociedades de casta e sociedades estamentais existiram e funcionaram, tá bom? Então, próxima aula a gente vai ver as sociedades de classe. Gostou do conteúdo? Pois é, chegamos ao final da primeira parte sobre estratificação social. Lembre-se que ainda falta trabalhar a sociedade capitalista, que é baseada em classes. A gente já viu classe alta, classe média, classe baixa. A sociedade brasileira, por exemplo, é classificada em outras classes, né? O próprio IBGE coloca aí 5 classes sociais para pensar a estratificação da nossa sociedade. Pois ficamos por hora aqui. Essas foram as referências da nossa aula de hoje. Missão cumprida. Namastê. Até a próxima aula. Brilhem!